dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, Brasil e o mundo! Tudo bom, pessoal? Como que vocês estão? Espero que sejam todos bem. Hoje nós damos sequência, continuidade ao nosso estudo bíblico. Ontem nós paramos no capítulo 8, onde falava a respeito dos milagres que Jesus fazia. E hoje também nós vamos continuar nesse contexto, falando sobre os milagres, as maravilhas que o nosso amado Jesus Cristo fez enquanto esteve aqui na Terra com as pessoas, certo? Então, se você é novo aqui no canal, já vem, te inscreve, curte esse vídeo, comenta, me diga o que você quer que eu comece a falar aqui a respeito disso, a respeito dos nossos estudos. Me diga, me traga sugestões, compartilhe esse vídeo com um amigo, com uma amiga, com o pai, com a mãe, com as pessoas. E vamos pro estudo, porque hoje o estudo está, assim, revelador. Então, se você tem a sua Bíblia, me acompanha. Livro de Mateus, capítulo 9. Nós vamos hoje percorrer todo o livro de Mateus, capítulo 9, certo? Então vamos lá. Pega lá a sua Bíblia. Vamos juntos. Hoje a aula vai ser incrível. Ó, vamos continuar falando a respeito dos milagres que Jesus Cristo fazia, certo? Jesus entrou num barco, voltou para o lado oeste do lago e chegou à sua cidade. Então, algumas pessoas trouxeram um paralítico deitado numa cama. Jesus viu que eles tinham fé e disse ao paralítico, veja só, já que no início, no começo nos primeiros versículos, Jesus viu que os homens que traziam o paralítico tinham fé. Ou seja, não necessariamente que o próprio paralítico tinha fé, mas que as pessoas que estavam trazendo ele tinham fé. Ou seja, Jesus já viu. Jesus, ele era muito psicólogo, né? Ele era observador. Então ele já conseguia pegar assim, observando as coisas. Então ele viu que as pessoas tinham fé e disse: coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Veja só, esse aí é o versículo de número 2. Coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Veja só, gente, reparem só nesse versículo. Coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. O paralítico pediu perdão? Não. O paralítico se arrependeu? Não. Mas as pessoas que estavam junto com ele tinham fé. Ou seja, talvez naquele momento ali, sabe, Jesus, ele estava em formato humano, ele não tinha consciência, ele não tinha, talvez, eu creio, né, o poder de ler a mente das pessoas, mas Deus estava com ele sempre, e todas as ações, todos os comportamentos de Jesus eram motivados pelo Espírito Santo de Deus. Então ele mesmo disse, né? Então assim, o próprio Deus, né, instruía Jesus. Então ele disse: coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Sabe, Deus é assim conosco. Deus analisa o nosso coração. Deus, ele sabe do quanto nós talvez estamos arrependidos, do quanto nós estamos com sofrimento emocional, do quanto nós carregamos um sofrimento interno. E muitas vezes, sabe, eu creio que Deus nos perdoa pelo que nós estamos sentindo, sabe, pelo que nós estamos passando. E aí já entra um pouco assim da misericórdia divina, sabe? Mas eu acredito fielmente que esses casos assim de misericórdia, onde Deus perdoa, sem a pessoa pedir o perdão, sem a pessoa pedir, sem a pessoa dizer, eu estou arrependida, é pelo fato de que Deus tem a sensibilidade de perceber o quanto a pessoa está com aquele sofrimento interno. Então, Jesus olhou para o paralítico e disse: coragem, meu filho, os seus pecados estão perdoados. Por que ele estava encorajando ele naquele momento ali também, né? Porque, imagina, o cara estava deitado naquela maca, vai saber quanto tempo. Então, assim, se levantar e ficar de pé numa situação onde a pessoa está paralítica é desafiador, porque a pessoa vai se levantar e vai ter medo de cair, com certeza, com certeza. Mas Jesus, ele sempre está encorajando as pessoas. Coragem, não tenha medo, coragem. Isso, se você pegar todas as passagens onde Jesus fala, Jesus, ele está sempre encorajando as pessoas.
Então, continuando, versículo de número 3. Aí, alguns mestres da lei começaram a pensar: este homem, ele está blasfemando contra Deus. Vejam só, Jesus fazia coisas assim tão diferentes, tão assim assustadoras, que as pessoas pensavam que ele blasfemava contra Deus. Imagine só como Jesus ele foi apedrejado ao ponto de dizer que estava blasfemando contra Deus, sendo que não, ele não estava fazendo nada demais. Às vezes nesse ponto, sabe, às vezes eu me sinto parecida com Jesus, assim, não no sentido de ser santa como ele foi, mas no sentido de ser apedrejada como ele era, sabe, de passar todas as dificuldades que ele passava, enfrentar tudo que ele enfrentou. Nesses momentos, assim, eu me sinto até assim, no sentido de conforto, sabe? Nossa, se Jesus passou por isso, então eu tenho que aceitar o que eu estou passando também. Vamos lá, continuando. No versículo de número 4. Porém, Jesus sabia o que eles estavam pensando. Olha só que interessante, gente. Jesus sabia o que eles estavam pensando. Imagina. Jesus sabia o que eles estavam pensando. Deus, realmente, assim, Jesus, ele era muito, assim, instruído pelo Espírito Santo de Deus. Então, assim, ele tinha todo o poder. Nesse caso aqui, no versículo 4, nos mostra que Jesus sabia o que eles estavam pensando. Não necessariamente diz que Jesus lia mentes, mas ele sabia o que eles estavam pensando. Versículo de número 5. Por que é que vocês estão pensando essas coisas más? O que é mais fácil dizer ao paralítico? Os teus pecados estão perdoados? Ou levante-se e ande-se? Pois vou mostrar a vocês que eu, o Filho do Homem, tenho poder na terra para perdoar pecados. Ou seja, Jesus mais uma vez, né, dizendo que se ele quisesse, ele perdoava, que a misericórdia vinha de Deus e que ele não precisava se explicar diante das pessoas, que ele simplesmente teria que fazer o que Deus estava, né, comandando através do Espírito Santo a ele fazer. E olha só que interessante, porque as pessoas ficavam apavoradas. Eu queria ter vivido nessa época, sabe? Eu queria, assim, pra mim poder ter visto essas coisas, assim. Deve ter sido incrível. Então, continuando no versículo 8. Quando o homem se levantou... Então o homem se levantou e foi para casa. Quando o povo viu isso, ficou com medo e louvou o Senhor Deus por dar a esse homem esses poderes. Versículo de número 9. Jesus saiu dali e no caminho viu um cobrador de impostos, chamado Mateus. Então ali Jesus escolhia, né, o seu quinto discípulo, que era Mateus. Ele era cobrador de impostos. Sentado no lugar onde os impostos eram pagos. E Jesus lhe disse: venha comigo. Mateus se levantou e foi com ele. Mais tarde, enquanto Jesus estava jantando na casa de Mateus, muitos cobradores de impostos estavam lá e outras pessoas também de má fama. Chegaram e sentaram-se à mesa com Jesus e os seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que é que o mestre de vocês come com esses cobradores de impostos e com outras pessoas de má fama? Aí Jesus ouviu essa pergunta e respondeu: os que têm saúde não precisam de médico, mas sim os doentes. Vão e procurem entender o que é que quer dizer esse trecho das Escrituras Sagradas. Eu quero que as pessoas sejam bondosas e que não me ofereçam sacrifício de animais, porque eu vim para chamar os pecadores e não os bons. Então Jesus estava ordenando a eles a buscarem nas Escrituras Sagradas o que significava isso, né? De que Jesus ele estava sempre buscando estar no meio das pessoas que precisavam conhecer a verdade. Não estar no meio de pessoas perfeitas, porque as pessoas
pessoas já eram perfeitas, as pessoas já estavam, né, em santidade, em bondade, mas que Jesus precisava andar com as pessoas que precisavam melhorar em algum aspecto da sua vida, que precisavam melhorar em alguma área da sua vida. Então, por isso que ele disse, né, nesse versículo, que ele não veio para estar com os bons, mas com os doentes. Então ele estava se colocando num lugar de médico, né? Que ele veio para curar, para salvar, para transformar a vida das pessoas em pessoas melhores. Aí entra aquela questão, gente, que eu sempre falo da questão da evolução espiritual, sabe? De que nós estamos aqui para evoluir espiritualmente, para que quando nós formos dessa vida para a eternidade, nós estejamos em evolução espiritual mais avançada. E é esse o desejo que Jesus tem, de que nós sempre estejamos melhorando enquanto pessoa e não regredindo, certo? Então, continuando, no versículo 14. Então os discípulos de João Batista chegaram perto de Jesus e perguntaram, veja, João Batista tinha os seus discípulos: por que é que nós e os fariseus jejuamos muitas vezes, mas os discípulos do Senhor não jejuam? E Jesus respondeu: vocês acham que os convidados de um casamento podem estar tristes enquanto o noivo está com eles? Claro que não. Mas chegará o tempo em que o noivo não será tirado no meio deles, não estará mais. Então, sim, eles vão precisar jejuar. O que Jesus estava dizendo aqui, né? Que enquanto ele estava ali no meio deles, ele poderia falar, que as pessoas escutavam, né? Ele poderia dar instrução, ensinamento, que as pessoas estavam ali escutando e seguindo os princípios e os mandamentos. Mas que depois que Jesus estivesse em espírito, assim como ele está hoje no meio de nós, nós precisamos jejuar para estar sensível ao Espírito Santo dele, sabe? Por isso é tão importante, gente, o jejum, para que nós possamos estar sensível ao Espírito Santo dele, a ouvir o que ele quer nos falar. Então, esse é um dos principais motivos do jejum, sabe? De nos fortalecermos em espírito, porque quando estamos em jejum, nos fortalecemos em espírito, e aí ficamos mais sensíveis ao que Jesus nos designa a fazer. Então, continuando, versículo 16. Ninguém usa um retalho de pano novo para remendar uma roupa velha, pois o remendo novo encolhe e rasga a roupa velha, aumentando o buraco. Ninguém põe um vinho novo em odres velhos. Se alguém fizer isso, os odres arrebentam, o vinho se perde e os odres ficam estragados. Pelo contrário, o vinho novo é posto em odres novos e assim não se perde e nem os odres e nem o vinho. O que Jesus quer dizer? Gente, essa parte aqui, né, dessa passagem bíblica, ela é muito assim, ela tem vários entendimentos. Isso vai de acordo assim com a situação de vida que você está passando. Então, no momento que você está estudando a palavra, no momento que você está estudando a Bíblia, a passagem bíblica, você tem um entendimento de acordo com as dificuldades que você está enfrentando. Por exemplo, o entendimento que eu tenho aqui agora é que isso tem a ver com o ambiente, sabe? Não adianta, por exemplo, assim, eu estar num ambiente onde as coisas estão tudo estragadas, onde as coisas estão tudo dando errado, onde as minhas conexões não estão funcionando, né? Não estão dando certo. Então, eu não posso pegar um negócio que está recém começando, por exemplo, um negócio no digital, e continuar em vínculo com pessoas que, em vez de me motivar, me desmotivam, sabe? Então, é isso, sabe? A questão, assim, de tem um negócio novo, anda com quem está, assim, querendo te ajudar, sabe? Quem está fazendo você progredir. Não se pode ter um negócio novo e andar com uma pessoa que tem pensamentos negativos, que te põe pra baixo, que não te ajuda, sabe? Isso também pode ser relacionado a relacionamentos, gente. Se você é mulher, se você é solteira, sabe? Não se relacione com um homem que tá de olho em todo que é tipo de mulher o tempo todo, sabe? Ele pode se casar com a Miss Universo, que ele vai estar sempre achando que poderia se casar com uma mulher melhor, sabe? Esteja assim em um relacionamento com um homem que tenha olhos só pra você, sabe? Que tenha interesse em te conquistar, sabe? Então, é sobre isso, sabe? Entender assim que as coisas que estão, né, em detrimento com a energia positiva, ela flui quando está em detrimento com outras energias positivas, que não se pode
pegar uma coisa que não cabe em outra coisa, sabe? E tentar ficar forçando que aquilo aconteça, gente. Essa passagem me traz essa reflexão. Agora, se você ler, né, você pode ter um entendimento diferente, dependendo de acordo com a situação da sua vida. Mas continuando. Versículo de número 18. Enquanto Jesus estava falando ao povo, um chefe religioso chegou perto dele, ajoelhou-se e disse: a minha filha morreu agora mesmo. Venha, ponha as mãos sobre ela para que ela viva de novo. Olha só, mais uma vez, né? Jesus nos mostrando o tamanho da fé do homem, ou seja, o pai da menina tinha fé que se Jesus colocasse somente as mãos por cima da menina, a menina ressuscitaria. Vocês pararam para prestar atenção nisso, gente? O pai da menina tinha tamanha fé que se Jesus colocasse as mãos por cima da menina, a menina iria ressuscitar, a menina tinha morrido. Sabe? Muitas pessoas dizem assim, porque nós temos o nosso tempo de vida, nós temos a hora certa de morrer. Gente, não tem hora certa para morrer. Se você tá caído em pecado, se você tá aprontando, se você fez coisas que não estão de acordo com a vontade de Deus, até os teus filhos são punidos, sabe? Talvez aquele homem estava em pecado, não sei, mas ele tinha fé em Jesus. E a filha dele morreu, jovem, e ele foi e pediu ajuda a Jesus. E ele tinha tamanha fé que se Jesus colocasse as mãos por cima dela, ela seria curada. E a fé que ele tinha era no poder de Jesus, sabe? Não necessariamente que a filha seria ressuscitada, mas ele tinha fé que Jesus tinha poder para ressuscitar ela. Então, naquela época, muitas pessoas, elas tinham mais fé no que Jesus fazia do que propriamente no que poderia acontecer, entende? Então, essa fé sobrenatural é que fazia com que as coisas aconteciam, sabe? Você já parou para pensar sobre isso? O quanto isso é real e o quanto nós estamos vivendo numa sociedade, sabe, tão rasa em fé? Vocês já pararam para pensar que uma pessoa da nossa família, às vezes um parente, qualquer pessoa, ela vem a óbito e nós nos conformamos de uma forma assim, muito rápida com isso? Sabe, naquele filme Milagre da Fé, não sei se vocês já assistiram, né? A mãe, ela ressuscita o filho pela fé. Olha só, isso vem de encontro com essa passagem bíblica, sabe? Ela vai lá, o filho já tá morto, mas não, sabe? Ela tem a fé de que Jesus Cristo, o Espírito Santo de Jesus, já não estando mais entre nós, tem o poder de ressuscitá-lo. E esse filme, ele foi feito baseado em fatos reais. Então, Jesus, ele não está mais aqui entre nós, mas nós temos uma fé sobrenatural de que ele pode fazer isso, de que ele pode ressuscitar um filho, um parente, alguma pessoa sua que veio a óbito recentemente. Se o tamanho da sua fé for gigantesca desse jeito, gente, o Espírito Santo pode fazer. E quanto, né, nós vemos, né, a aceitação do óbito das pessoas hoje em dia, né? As pessoas morrem, morreu. E o conformismo vem de uma forma assim muito rápida, sabe? Isso é falta de fé, gente. Olha o mundo que nós estamos vivendo, né? Estão afastados da fé de Jesus Cristo, sabe? Imagina, né, se as pessoas logo quando morressem, se juntassem em quantidade de pessoas que tinham fé, que tem essa fé, sabe? E se voltassem em oração, jejum e um propósito assim de ressurreição. Imagina só, olha só, porque é isso que a palavra diz, sabe? Que as pessoas podem ser ressuscitadas. Imagina então aquelas que estão em leito do hospital, caídas, quase morrendo por alguma doença e já estão aceitando a morte muito antes de morrer. Olha quantas pessoas, né, nós vemos hoje em dia assim, que estão num hospital sofrendo de doenças sérias e já estão se preparando para a morte, gente. Isso é uma fé contrária, sabe? Isso é fé contrária. Os parentes deveriam fazer ao contrário, eles deveriam entrar em jejum e oração, buscar o Espírito Santo de Deus e dizer, não, a pessoa vai se curar, a pessoa vai ter vida, sabe? É isso que Jesus quer, uma fé sobrenatural em comunhão com Ele, para com a cura, para com a vida. Mas não, o conformismo assim, ele é muito
comum hoje em dia, sabe? Mas vamos continuar então nessa passagem. Então a menina morreu e o homem foi lá pedir para Jesus ressuscitar ela. Aí Jesus foi com ele e com seus discípulos também. Certa mulher que fazia 12 anos que estava com uma hemorragia veio por trás de Jesus e tocou na barra da capa dele, pois elas pensavam assim: se eu apenas tocar na capa dele, eu ficarei curada. Então ela já tinha esse entendimento, ela já tinha essa fé com ela, de que se somente ela tocasse, né, na capa dele, ela já seria curada. Era uma fé sobrenatural que ela mesma carregava. Imagina muito tempo com esse problema, mas se ela se encontrasse com ele e só encostasse nele, ela já seria curada. Então era uma fé que ela carregava com ela, e foi a fé dela que curou ela, né? Jesus virou, viu a mulher e disse: coragem, minha filha. Mais uma vez, olha, encorajando as pessoas, sabe? Encorajando as pessoas a perderem o medo e crerem mais nele, sabe? Aí ele disse: coragem, minha filha, você sarou porque teve fé. E naquele momento a mulher ficou curada. Depois, Jesus foi para a casa do chefe, aquele religioso. Quando viu que os que tocavam música de funeral, ficou olhando aquela multidão numa confusão geral e disse: saiam todos daqui, a menina não morreu, ela está dormindo. Por que Jesus disse isso, gente? Porque as pessoas tinham pouca fé, sabe? As pessoas já tinham se conformado de que a menina estava morrendo, já estavam tocando até música de funeral. Então ele disse, né, que a menina estava dormindo para que eles acreditassem em Jesus, né? Sabe, a fé ela é uma questão assim muito de energia, né? Se nós estamos em um ambiente onde tem pessoas com fé, pessoas que acreditam nas coisas, as coisas fluem, né? Mas se você está num ambiente onde as pessoas são negativas, onde as pessoas têm uma energia ruim, as coisas ficam paralisadas, as coisas não fluem, sabe? Imagina que loucura isso, né? Que loucura. Porque Jesus pediu para todos saírem dali, para afastar aquela energia negativa que estava ali de funeral, e ainda encorajou as pessoas a acreditarem que a menina não estava morta, sabe? Então isso é fé, né, gente? É uma fé assim que falta hoje na grande maioria das pessoas. Então começaram a dar risada de Jesus. Logo que a multidão saiu, Jesus entrou no quarto em que a menina estava, pegou pela mão e ela se levantou. E aí a notícia se espalhou a respeito disso, naquela região. Jesus saiu dali daquele lugar e no caminho, 2 cegos começaram a seguir, gritando: Filho de Davi, tenha pena de nós! Assim que Jesus entrou em casa, os cegos chegaram perto dele e então ele perguntou: vocês creem que eu posso curar vocês? Sabe, mais uma vez Jesus lembrando, né, da fé, né, gente? De nós acreditarmos nele, de nós termos a fé de que as doenças se curam, de que uma oração pode curar, um jejum pode curar, sabe? A nossa maior alegria é saber que Jesus é vivo, que ele vive, que ele está conosco e que ele nos responde, sabe? Esse entendimento é o que falta na vida de muitas pessoas que estão em sofrimento, que estão em depressão, que estão caídos assim em vícios, sabe? É essa falta assim de acreditar que ele está ali, basta somente ter um vínculo verdadeiro com ele. Aí os cegos responderam: sim, Senhor, nós cremos. Responderam eles, e Jesus tocou nos olhos dele e disse: então que seja feito como vocês creem. E os olhos deles ficaram curados. Aí Jesus ordenou com severidade: não contem isso a ninguém. Porém, eles foram embora e não fizeram o que Jesus pediu. Espalharam as notícias a respeito de Jesus por toda aquela região. Imagina, né? Coitado, Jesus ia ser perseguido por muita gente por conta da fé dele, por conta dos milagres. Talvez até, sabe? Talvez até Jesus já sabia que eles iam contar, sabe? Mas mesmo assim, porque as pessoas, a grande maioria, né, são desobedientes. Mas mesmo assim, Jesus é incrível, sabe? Ele é incrível.
Então, a cura de um mudo, ó, versículo de número 32. Quando eles foram embora, algumas pessoas levaram a Jesus um homem que não podia falar, pois ele estava dominado por um demônio, gente. Olha só, um espírito ruim que não deixava o homem falar. Que loucura isso, imagina só. Que loucura. Aí então, logo o demônio ele foi expulsado do homem e o homem começou a falar. Todos ficaram admirados e afirmaram: nunca vimos em Israel uma coisa assim. Mas os fariseus diziam: o chefe dos demônios é quem dá a esse homem o poder para expulsar os demônios. Imagina, gente, chamavam Jesus de mandado dos demônios, faziam assim, olha, imagina o quanto Jesus não sofreu, né? Quanto Jesus não sofreu ataques, né? Imagina dizerem isso a respeito dele. Aí Jesus tem pena do povo, sabe? Jesus andava visitando todas as cidades e povoados. Ele ensinava nas sinagogas, anunciava as notícias sobre o reino, fazia milagres que ninguém conseguia fazer e curava todo tipo de enfermidade e doenças graves das pessoas. Quando Jesus viu a multidão, ficou com muita pena daquele monte de gente que estava com pouca fé, porque eles estavam aflitos e abandonados, como ovelhas sem pastor. Então disse aos discípulos: olha, a colheita é grande mesmo, mas os trabalhadores são poucos. Peçam ao dono da plantação que mande mais trabalhadores para fazer a colheita. Ou seja, o que Jesus estava dizendo aqui para os discípulos? Que era para que os discípulos orassem a Deus, para que mais pessoas se convertessem ao Evangelho de Jesus Cristo, para que a palavra de Deus fosse levada a mais pessoas, para que a fé das pessoas aumentasse, sabe? E é isso que nós devemos fazer todos os dias, sabe? Nós espalharmos as notícias de que Jesus está vivo, de que Jesus ele cura, de que Jesus está entre nós, de que Jesus nos ama, de que Jesus está sempre conosco e que ele pode todas as coisas, né? Então nós devemos fazer isso, espalhar isso, sabe? Sabe, às vezes eu fico pensando a respeito da questão da ressurreição, né? Hoje em dia eu duvido, gente, duvido, assim, ó, pode ser talvez contado nos dedos, no mundo todo, as pessoas que fazem isso quando uma pessoa morre, sabe? De orar e jejuar para que a pessoa ressuscite. Porque tá tudo muito, assim, raso em questão da fé. As pessoas morrem e logo aceitam a morte. Imagina, né, a morte do corpo, no caso, porque se a pessoa crê em Jesus, né, ela terá a vida eterna em espírito, no mundo espiritual. Mas a possibilidade de viver em corpo físico aqui nesse plano físico, né, vai muito de encontro com o tamanho da fé das pessoas, sabe? Porque se tu tem fé, tu obedece, né? Se você obedece, você tem vida espiritual e vida física, porque você não está em pecados. Mas se você não tem fé, você não obedece, vive caindo em pecados, você corre o risco a qualquer momento de perder a sua vida física também. Então, tudo uma coisa sempre está ligada à outra, né? E em questão disso, da ressurreição, né, que nós possamos também trazer esse alerta a quem ainda não morreu, sabe? A pessoas que estão em hospitais agora, sabe? Já aceitando a morte. Para que tenha fé e oração e busquem Jesus nisso, sabe? Porque Jesus cura. Imagina se Jesus pode ressuscitar. Então imagina ele te curar de uma doença que você imagina que você não tem. Sabe, se você tem uma pessoa na sua vida que está no hospital hoje precisando dessa palavra, compartilhe esse vídeo com ela, sabe? Para que ela entenda disso também. E se você tem algum parente que está em uma doença terminal, ore e jejue por essa pessoa. Porque se as pessoas podem ser ressuscitadas, imagine então se salvar enquanto tem vida. Incrível isso, né? Gente, espero que vocês tenham gostado da aula 9 do estudo bíblico do livro de Mateus, capítulo 9, do dia de hoje. Desejo a todos vocês um excelente e maravilhoso dia.